O que são esportes adaptados e qual a importância dos esportes adaptados? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem com a gente! Fala pessoal, aqui é o professor Odilon Brahim e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os esportes adaptados, o que são, como classificar e a importância deles para a sociedade. Mas antes, aquele recado muito importante para você apertar o botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você se inscrever nesse canal. E caso você ache que esse conteúdo te ajudou, ele é relevante, compartilhe com algum colega. Lembrando que o esporte ele tem diversas funções, desde o esporte educação, com princípios socioeducativos, temos o esporte inclusão ou participação, e não se enquadra unicamente ao esporte adaptado, mas em todo o nosso contexto, e o esporte de performance ou o de rendimento, ou como queira chamar, o alto rendimento, que é aquele que a gente vê na televisão, nas Olimpíadas, no esporte paralímpico, a competição. Vale lembrar também que o esporte ele é um fenômeno sociocultural, ele é um patrimônio da humanidade. Kans que fala esse conceito. Relembrando também que o esporte ele está presente na nossa sociedade, está ali na praça, está na escola, está no dia a dia, está na mídia social, está na televisão. Por isso que ele é considerado um patrimônio da humanidade e ele está presente em nossa sociedade. E o que são os esportes adaptados? E o conceito ele é muito simples. São esportes que adaptam as regras às pessoas com deficiência. E cada esporte ele tem uma categoria de adaptação a fim de manter a igualdade da disputa. E o que é uma pessoa com deficiência? A deficiência ela pode ser desde traumática, fisiológica ou genética, no caso, congênita. Um termo que é muito utilizado de maneira equivocada pelas pessoas que não entendem sobre o assunto é chamar a pessoa de deficiente ou portador de deficiência. E esses termos estão equivocados, porque ninguém é deficiente, não é isso que vai definir. E a pessoa não é portadora de deficiência, porque quando eu falo a palavra portar, você tem a opção de portar ou não uma carteira, portar ou não o teu celular. E a pessoa com deficiência não tem escolha ou não teve escolha, porque às vezes ela já nasce com a doença. O termo coerente é pessoa com deficiência. Se eu for falar de uma pessoa que está com obesidade, esse também é o termo certo, o termo coerente. Não é o obeso, é a pessoa com obesidade. Eu não falo hipertenso, é a pessoa com hipertensão arterial. E a pessoa com deficiência. Aqui é uma divisão meramente didática que você pode encontrar. Pessoas com deficiência visual, a deficiência auditiva, a mental ou cognitiva e também a deficiência física. Existe também uma classificação que você pode ter a deficiência no momento do surgimento, que ela é adquirida, um exemplo, um trauma, um acidente ali num carro, numa moto, ou congênita. Tem o tempo de permanência, se ela pode ser permanente, progressiva, ou temporária. Você fez a reabilitação, você melhorou sua marcha, você não está mais com aquela deficiência física. E bem como a evolução, porque existem doenças que são progressivas, que não têm cura, infelizmente, e doenças que são não progressivas. Essa é uma classificação de Gorgati e Teixeira de 2008. Falando agora dos esportes, em função de tudo isso, para incluir as pessoas na sociedade, isso é importante, mas também até para ter uma competição, se você quiser ser um atleta, participar de um esporte paralímpico, participar de uma competição internacional, nacional, ou apenas participar por lazer, por inclusão, para espairecer, se divertir e até melhorar sua saúde e condicionamento físico. Vou enumerar aqui alguns esportes bem conhecidos. Um bem clássico é o basquete em cadeira de rodas, que é a mesma regra do basquete, a dimensão da quadra, a altura da cesta, a diferença é que ele é praticado utilizando a cadeira de roda. E a regra principal é que a cada 2 toques que o atleta realiza na cadeira, ele tem que quicar essa bola. Os fundamentos são os mesmos, tem o passe, você tem o drible, você tem a progressão, você tem o bloqueio, você tem o arremesso. O que vai diferenciar realmente são as cadeiras de roda. E é um basquete que a gente chama de em cadeira de rodas e é considerado já é na realidade um esporte paralímpico. Outro esporte muito conhecido é o futebol de 5. Normalmente isso é praticado por pessoas com deficiência visual, que pode ser parcial ou completa.
E eles vão utilizar uma espécie de venda justamente para ter a igualdade durante a competição. E o único atleta que não utiliza a venda, que não tem deficiência visual, é o goleiro. E além de defender, o goleiro ele tem a função também de orientar o posicionamento desses jogadores. E é muito importante que o público ele fique em silêncio. E eu sei que a torcida brasileira normalmente é muito apaixonada, e quando nós tivemos alguns eventos esportivos na Paralimpíada, aqui no Brasil, a torcida vibrava muito e acabava dificultando a concentração dos atletas. Outro exemplo de categoria é o paraciclismo. Nessa foto aqui vocês estão vendo um atleta utilizando uma handbike. Tem duas categorias que ele pode se aproximar do ciclismo convencional, utilizando os membros inferiores, mas também pode ser a handbike, que o foco aqui são os membros superiores. Temos aqui o goalball. O goalball ele tem uma peculiaridade. Normalmente criamos o esporte convencional, que acaba depois tendo a classificação de esporte paralímpico, como se fosse uma espécie de adjacência. Só que aqui não, já foi criado com esse intuito, é um esporte paralímpico, e são 3 atletas de cada lado. O objetivo é arremessar, tem que ser rasteiro esse lançamento da bola, e fazer o gol. A bola ela tem uma espécie de guiso, justamente para orientar o posicionamento dos atletas. Eu fiz ali meu lançamento rasteiro, do outro lado tem uma equipe adversária que vai tentar defender, proteger o seu gol. Existem regras fixas aqui do goalball, é um esporte bem interessante, é bem complexo mesmo. Existem também outros esportes adaptados, esse aqui é apenas uma demonstração dos esportes adaptados. E se você quiser conhecer, eu recomendo que você veja o atletismo, a natação, o vôlei sentado, que são basicamente as mesmas regras também do vôlei convencional, com a diferença que a altura da rede não pode tirar o quadril do solo, a não ser que seja para o deslocamento. A dimensão também é reduzida, mas a quantidade de jogadores é a mesma, os fundamentos são os mesmos, o saque, o levantamento, o ataque, o bloqueio. Existem inúmeras categorias. E esses esportes são muito importantes, como eu disse, para gerar saúde, inclusão, princípios socioeducativos e até competição e o lazer. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, esporte adaptado, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E a gente se encontra até a próxima aula. Aquele abraço.